pessoal, estou gravando esse vídeo agora, são mais ou menos 17 horas e 32 minutos na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, então boa tarde, certo? Bom, eu fiz uma enquete com o pessoal de um grupo de WhatsApp, um grupo específico, que eu convido o pessoal para poder participar desse grupo. E eles que me ajudam, na verdade, eles que decidem o conteúdo que eu vou colocar daqui para frente, eles que estão decidindo, certo? Se você quiser participar desse grupo, se você estiver assistindo esse vídeo através do Instagram, eu peço que você vá na minha bio, tem um linkzinho na minha bio, certo? Do Linktree, você clica lá e vai ter diretamente o link para você poder acessar o convite direto para você já cair dentro do grupo, tá ok? Se você estiver assistindo esse vídeo do YouTube, o que você vai fazer? Você vai abrir a descrição do vídeo e na descrição do vídeo vai ter lá o link para você poder fazer parte desse grupo. Então vamos lá. O pessoal tinha me pedido no grupo para eu poder falar sobre dois assuntos. Primeiro, física quântica, certo? E em seguida, hipnose. Então no decorrer dessa semana, começando por hoje, eu vou estar abordando alguns assuntos sobre física quântica, tá ok? Então vamos lá. Eu sei que está um pouquinho pequena a letra, tá? Mas não se preocupem, que eu vou fazer um quadro legal com todas essas informações. E esse quadro vai aparecer em algum lugar do vídeo, eu não sei. Quando eu for editar, eu vou decidir em qual ponto que vai aparecer, tá ok? Então fica tranquilo que a partir desse momento você já está vendo aí o quadrinho em algum lugar na tela com todas essas informações que eu coloquei aqui. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Para eu poder falar de física quântica para vocês, eu tenho que dar pelo menos uma base, certo? Eu tenho que falar pelo menos um pouquinho da física clássica, certo? Então por isso que aqui está escrito física quântica e física clássica, porque não se fala de física quântica sem física clássica. Enquanto a física clássica toma conta do macro, né, a física quântica toma conta do micro, certo? Então vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa ressaltar da física clássica é um fenômeno chamado ressonância, tá? Ressonância ondulatória. Por que ressonância ondulatória? Porque a ressonância acontece com o fenômeno da ondulatória. Vai acontecer dentro do que a gente chama de ondas. O que são ondas? Ondas elétricas, ondas magnéticas, ondas radioativas, ondas de rádio, ondas de Wi-Fi, todo tipo de energia, todo tipo de comunicação de energia que se dá através de ondas, certo? A gente vai pegar um ondulatório. E como é que a gente sabe que isso é em ondas? Porque a gente vai medir isso em hertz. Então tudo que for medido em hertz é uma onda, porque hertz é a unidade de medida da frequência dessa onda, ok? Então vamos lá. O que é ressonância? O conceito clássico de ressonância é o seguinte: sempre que um sistema sofre um estímulo na mesma frequência de uma fonte externa, ele fica mais forte, aumentando a amplitude de oscilação. O que isso quer dizer? Vamos supor que você está num concerto de música. E nesse concerto tem lá o violinista e ele está tocando alguma coisa em Lá. Lá é a frequência do som, que se eu não me engano é 440 Hz. Eu acho que é isso. Se não for isso, eu vou ver. Se for isso, vai continuar. Se não for, vai ter uma ediçãozinha aí embaixo com o valor correto, tá? Então lá é a frequência do som, é a tonalidade que a gente escuta, é a frequência. A amplitude de oscilação da onda pode ser considerado o volume. Então, se você estiver no concerto, estiver ouvindo a música ou a música estiver baixa, é porque a amplitude da onda está baixa. Se a música estiver alta, é porque a amplitude da música está alta. É mais ou menos como se fosse o volume, para vocês poderem entender. Por que eu disse isso? O corpo humano ele é como se fosse uma antena de rádio, tá? Por que o corpo humano é como se fosse uma antena de rádio? Nós temos aqui, eu não sou desenhista, tá? Nós temos aqui
o nosso cérebro, ok? E dentro do nosso cérebro acontecem o quê? Acontecem sinapses. O que são essas sinapses? Essas sinapses, elas são trocas de informações, são reações eletroquímicas. Por que são reações eletroquímicas? São uma corrente elétrica que é gerada através de uma troca química, certo? Então você vai ter aí os neurotransmissores, que eles vão fazer a ação dele numa determinada, num local específico do neurônio, e essa ação deles vai gerar uma corrente elétrica, certo? Sendo uma corrente elétrica, toda corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético. Essa corrente elétrica e esse campo magnético, ele medido é uma onda, certo? Que tem uma frequência, certo? Então, o que a gente dá para entender aí? Dá para entender que dentro do nosso cérebro, certo? Nós produzimos uma corrente elétrica e que essa corrente elétrica ela tem um campo e uma frequência. Ou seja, ela tem uma área de atuação e ela tem uma frequência dentro dessa onda. O nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, o tempo todo, estão havendo trocas trocas químicas, certo? E todas essas trocas químicas, elas têm uma frequência elétrica. Então, cada neurotransmissor, ele vai ter uma determinada voltagem, certo? E uma determinada frequência. Então, o que isso quer dizer? Se os nossos neurotransmissores são controlados pelos nossos pensamentos, então o que isso quer dizer? Que todo pensamento tem uma frequência elétrica. Se você está feliz, a felicidade ela gera uma determinada reação química no corpo, que é geralmente quando tem dopamina e serotonina, certo? Quando tem dopamina e serotonina no cérebro aí, tipo, à vontade, tranquilo, isso quer dizer que você está feliz. Então, se você está feliz, esses dois neurotransmissores, eles têm uma frequência XYZ, certo? Eles têm um determinado valor de frequência. Onde que eu estou querendo chegar? Através da explicação da ressonância e através da explicação que eu dei para vocês agora, o que eu estou querendo dizer? Eu expliquei o porquê e agora eu vou dizer qual que é a minha ideia central. A ideia central que eu compartilho com o pessoal aí de espiritualidade, de física quântica é o seguinte, que o pensamento e as emoções e os sentimentos atraem situações para a vida da gente. Certo, é uma coisa meio doida, é uma coisa meio louca para a gente poder estar falando, mas é verdade e é embasado, isso é embasado cientificamente, tá ok? Por que isso é embasado cientificamente? Porque uma vez que o corpo humano ele gera uma determinada corrente elétrica através das sinapses, dos neurotransmissores, certo? Que acontece dentro dos neurônios, na junção dos neurônios, certo? Então, uma vez que dentro do cérebro humano ocorrem sinapses que têm uma determinada corrente elétrica e toda a corrente elétrica gera um campo eletromagnético que pode ser medido em frequência, em hertz, certo? E os neurotransmissores são conduzidos, são controlados pelo nosso estado emocional, e o nosso estado emocional é controlado pelos nossos pensamentos. Onde eu quero chegar? Os nossos pensamentos podem atrair qualquer coisa que a gente quiser. Por que os nossos pensamentos podem atrair qualquer coisa que a gente quiser? Eu falei para vocês aqui da ressonância, ok? Então vamos voltar na ressonância aqui. A ressonância diz que sempre que um sistema sofre um estímulo na mesma frequência de uma fonte externa, ele fica mais forte
aumentando a amplitude da oscilação. Tá? Então vamos colocar aqui o corpo humano, o nosso corpo, como um sistema. Certo? Então vamos supor que a gente está naquele dia grilado, chateado, e a gente está com muita raiva naquele dia. A raiva, ela tem, depois eu vou explicar para vocês aqui, a raiva ela tem dentro do campo, dentro da escala de frequência de David Hawke, ela tem 150 Hz, certo? A raiva é medida em 150 Hz. Então, se a raiva é medida em 150 Hz, através da ressonância, a raiva que a gente está sentindo no nosso sistema vai potencializar a raiva de um outro sistema. E a raiva de um outro sistema vai potencializar a raiva do nosso sistema. Tá? Como é que isso ocorre? O nosso cérebro também, esse sistema de ressonância, ele vai funcionar como uma antena de rádio, certo? O corpo humano, aqui, corpo humano, ele é como se fosse uma antena de rádio. Então, se o corpo humano é uma antena de rádio e a ressonância está presente nas ondas de rádio e está presente também em todo tipo de onda, o que vai acontecer? Se você está com raiva, e a raiva é uma emoção de 150 Hz, você vai configurar a sua antena para que essa antena busque apenas informações de 150 Hz. Então essa antena ela vai ficar procurando na redondeza tudo que for de 150 Hz. Conforme for a intensidade dessa emoção, é a amplitude dessa onda. Se for uma intensidade, mas se você está com aquela raivazinha moderada e tal, não sei o que, ela tem uma determinada amplitude. Se você está numa raiva extremamente forte, um ódio, querendo matar alguém, ela vai ter uma outra amplitude. E o que acontece? Tudo que tiver dentro dessa amplitude e for dessa mesma frequência, vai entrar em ressonância. Entrando em ressonância, esse meio externo aqui, essa raiva de alguém A, a raiva de A, a raiva de B e a raiva de C, vai entrar em ressonância com a sua raiva. Entrando em ressonância com a sua raiva vai aumentar, certo? Você vai ficar cada vez com mais raiva. E se a pessoa estiver com raiva também, ela vai entrar em ressonância com essa frequência sua e você vai aumentar a raiva dessas pessoas. Tá? Quando eu estava estudando muito sobre depressão, que eu passei alguns maus bocados aí relacionados à depressão, certo? Quando eu estava estudando um pouco sobre isso, existem alguns estudos que dizem que uma pessoa em depressão ela afeta aproximadamente 1 quilômetro a partir dela, tá? Então, isso que eu estou querendo dizer. Muitas pessoas dizem que é balela, muitas pessoas dizem que isso não acontece, que é mentira, que é charlatanismo, mas não é, tá? Não é. É comprovado, isso é básico. Dentro da nossa cabeça existem sinapses, que são trocas químicas que vão gerar uma determinada corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela tem uma frequência e tem um campo, certo? Esse campo, por ter uma frequência, ele vai ressonar com frequências parecidas, ele vai ressonar com frequências idênticas, com frequências iguais. Ressonando com frequências iguais, só de entrar em ressonância, um vai aumentar o outro. Então isso, o que isso vai fazer? Primeiro, você atrai as situações, dependendo da amplitude do seu sentimento, dependendo da amplitude da sua emoção, certo? E você potencializa as emoções suas e do meio onde você está. Isso também, dentro de neurofisiologia, isso pode ser explicado através dos neurônios espelhos.
certo? Então, como isso aqui é física quântica, depois eu entro nessa parte dos neurônios espelho.